nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, por essa noite, Senhor, porque eu creio que algo extraordinário vindo de Ti vai ser derramado sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida do Teu Filho, o apóstolo Oséias, ó Deus, que tem estado conosco, Senhor, durante todo esse tempo, com o coração tão aberto, Senhor, com o coração tão disponível, Senhor, para nos ajudar, para ministrar, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela vida do Teu Filho, Senhor, e que ele seja mais uma vez o canal para o fluir de muitas águas, ó Deus, no meio de nós nessa noite, águas que curam, águas que transformam, águas que restauram, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos, amém. Uma boa noite, vocês podem sentar. Uma honra estar com vocês. Mais um ano na oficina de cura, mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra. E hoje, até a Selma sempre me presentei com um tema que eu gosto muito: paternidade. E é uma situação, é uma palavra muito poderosa, porque paternidade é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode perceber. É a área mais importante da construção de um ser humano. E a paternidade, ela está 100% ligada a Deus. O mundo espiritual, ele entende isso. Entende melhor do que nós. E é por isso que ao longo dos anos, Satanás trabalhou arduamente para desvirtuar o amor do Pai. Houve durante os séculos uma agressão ao amor paterno. E quando a gente pensa em amor verdadeiro é amor de quem? De mãe. Quando você fala amor verdadeiro, de mãe. Por quê? Você vai encontrar um monte de gente que o pai abandonou, que o pai deixou para trás, o pai largou a mãe, o pai largou a filha, lá foi viver com a mãe. Essa história que a gente conhece. E um monte de gente que o pai ficou em casa, mas que não deu paternidade. Ter pai não é ter paternidade. Talvez você seja um pai que está aqui sentado nessa noite, que não dá paternidade. O fato de você suprir fisicamente, botar tudo dentro de casa, das coisas do teu filho, não quer dizer que você dá paternidade. A paternidade, ela tem 3 pilares: provisão, e essa provisão, ela inclui 3 áreas. E o cara acha que geralmente o pai tem que prover só a casa, né? Não deixar faltar comida, roupa e essas coisas, não. O pai tem que prover materialmente, com as finanças. Ele tem que prover principalmente emocionalmente, porque é a paternidade, quase vou dizer nessa noite, é a paternidade que dá a identidade. É a paternidade que diz quem você é. Então a função do pai é dizer para o filho ou para a filha quem ela é, quem você é. Então o pai tem que prover materialmente, ele tem que prover emocionalmente e ele tem que prover espiritualmente. Então a paternidade, ela traz provisão. Segunda coisa, a paternidade, segundo pilar da paternidade, proteção. A paternidade traz proteção. Então, por exemplo, uma criança que teve paternidade, ela não tem raiz de rejeição, ela não tem... os problemas emocionais dela diminuem mais de 80%, porque ela está totalmente estruturada. A paternidade traz estrutura. Você vai olhar na Bíblia, olha 2 meninos na Bíblia, filho do patriarca Isaac. Isaac tinha 2 filhos. Ele tinha um que se chamava Esaú e um que se chamava Isaac. Você vê Esaú com problema na Bíblia?
A Bíblia fala dos problemas de Esaú? Não. Esaú tinha tudo que um homem precisava ter para aquela época. Esaú era forte, Esaú era corajoso, Esaú era caçador, Esaú era o cara, Esaú era másculo, Esaú falava grosso, Esaú tinha pelo, Esaú era tudo. Por quê? Quem sabe dizer por quê? Olha Jacó, frágil, mentiroso, enganador, agarrado à mãe. Por quê? Porque tem um texto na Bíblia que diz assim: e nasceram dois meninos. Isaac amou a Esaú, Rebeca amou a Jacó. Esaú teve paternidade, Jacó não. O filho que não tem paternidade vai ter vários problemas de caráter emocional, espiritual, porque ele não tem direcionamento. Então, quando a gente para analisar o que é paternidade, Satanás trabalhou isso tão bem que a gente hoje diz amor verdadeiro de mãe, amor de pai, sei lá. Quem tem um pai que ama de verdade, dá graças a Deus, parabéns para você. Só que quando isso acontece, nós também estamos desvirtuando a paternidade de Deus. Porque o maior amor do mundo não foi de uma mãe. O maior amor do mundo foi de um pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos vocês e eu, bastardos, não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Então, o maior amor que o mundo já viu até hoje não foi de uma mãe, foi de um pai. Mas quem fala disso? Não, o amor verdadeiro é de mãe. Por quê? Porque a realidade, o dia a dia, o que a gente vê nas ruas, na escola, em casa, na nossa família, é que a maioria teve um pai que não era presente, um pai que não ligava para nada, um pai que deu comida, porque a maioria teve um pai que deu comida, deu arrogância, mas nunca perguntou para você como você está. E qual o maior problema disso? O nosso relacionamento com o nosso pai terreno, ele se reflete no nosso relacionamento com Deus. Quando você tem problemas com o teu pai terreno, você vai ter problemas com Deus. Nessa noite eu quero falar sobre conhecendo o coração do Pai. Conhecendo o coração de Deus. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 4, no versículo 6 diz assim, Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama. O que ele clama? Abba, Pai. Gálatas 4, 6. E ele clama a Pai. Essa palavra Abba, ela é aramaica, né? Ela traz um sentido de intimidade. Porque ela não significa pai. No aramaico, naquela época, quando chamava Abba, né? O povo chamava Abba, estava dizendo assim, papai, paizinho, meu paizinho. Aí você falava Abba. Então era só filhos íntimos, só filhos que tinham intimidade, chamavam o filho de Abba. E aí olha o que Deus está falando, através do apóstolo Paulo. Vocês são filhos. E Deus enviou o Espírito do seu Filho, ou seja, o Espírito de Jesus,
ao nosso coração, e esse Espírito, o Espírito de Jesus, clama a Deus, chamando Ele de Abba. Intimidade. Só que aí a gente para pensar, como que eu vou chamar Deus de Abba? Se eu nunca chamei meu pai de paizinho. Se eu nunca tive intimidade com meu pai na terra, como é que eu vou ter intimidade com Deus e chamar, papaizinho, meu paizinho querido? Para muitas pessoas, Deus é aquele pai carrasco, meu irmão, aquele pai bravo que tem lá em cima e que se tu der mole, ele está com raio na cabeça e acaba com a tua vida. E Deus é aquele pai que não liga para você e que quando você erra, ele já te exclui. E que quando, infelizmente, a igreja, ela desenhou um Deus que não é pai. Ela desenhou um Deus muito mais carrasco, autoritário, com raio na mão, do que um Deus que dá paternidade. E aí, com isso, por muitas vezes as pessoas vão para a igreja, elas entregam a vida delas para Jesus, elas começam a se relacionar com o Evangelho, elas têm um relacionamento com a igreja, com tudo, mas elas nunca receberam a paternidade de Deus. Nessa noite eu quero dizer para você que você precisa assumir a paternidade de Deus. Não é você, presta atenção, não é você dizer que é filho de Deus. Existe uma diferença gigante de você dizer que é filho de Deus e você entender que Deus é o teu pai. Pastor, é a mesma coisa. Totalmente diferente. Porque qualquer um pode dizer que é filho de Deus. Se tu chegar com um cara que talvez está bêbado ali na rua e fala assim, tu é filho de Deus, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Agora, entender a paternidade de Deus te dá direitos. Entender a paternidade de Deus te dá herança. Você acha que o filho do Bill Gates, por exemplo, ele aceitaria morar na favela, num barraco? Porque o pai dele é o quê? É bilionário, é trilionário, é quadrilionário. Quando você entende a paternidade de Deus, você passa a não aceitar um monte de coisas na sua vida. Porque a paternidade de Deus te dá heranças. Ser filho de Deus não te dá herança. Pastor, não está entendendo nada. Não, porque você fala que é filho de Deus, mas você não tem uma identidade. Então isso não te dá herança. Agora, saber que Deus realmente é o teu pai e ter um relacionamento de paternidade com Deus, isso muda. Porque quando o apóstolo Paulo escreve Gálatas no capítulo 4, versículo 7, o próximo versículo desse aí, ele disse assim: agora vocês já estão chamando Deus de paizinho, de Abba, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, livre, Deus também te tornou herdeiro. Entenda uma coisa nessa noite: enquanto você não tiver a paternidade de Deus, você não vai herdar nada do que Deus tem para a tua vida. Estar numa igreja, ser crente, levantar a mão, não te faz herdeiro das bênçãos de Deus. Ter Deus como pai te faz herdeiro. Entender a paternidade de Deus te faz herdeiro. Vamos para Lucas, capítulo 15, que é o texto mor desse assunto. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse:
Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi para ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Esse texto é muito conhecido, mas ele tem algumas coisas muito importantes. A gente tem um pouquinho na tradução judaica. Porque isso aqui tem um pouquinho se você não entender a tradição do que acontecia. Naquela época, quando um filho ele pedia a herança a um pai vivo, porque a herança é para quando o pai morre. Quando um filho pedia a herança a um pai vivo, ele estava dizendo para o pai o seguinte: a partir de hoje você não é mais meu pai. Nós estamos rompendo. Eu não te considero mais meu pai. Mas eu tenho direito, porque eu sou teu filho. A paternidade, o entendimento da paternidade te dá herança. Amém? Ele disse: eu não quero mais ser teu filho, mas como eu ainda sou, eu tenho direito a uma herança. Então eu quero que você reparta que eu tenho direito, eu vou embora. E o pai repartiu. Ali ele rompe com o pai. Eu não sou mais teu filho, acabou. Nosso relacionamento acabou. Beleza. Ele vai embora. Mas me chama a atenção, nesse texto a gente não leu aí essa parte, mas eu quero trazer para vocês aquilo que eu falei anteriormente. A Bíblia diz que o irmão mais velho ficou em casa. Quando o irmão mais novo volta, que tem todo esse conserto, o mais velho está revoltado. E o que ele fala para o pai? Ele fala: poxa, eu fiquei em casa todo esse tempo, eu fui honesto, eu te respeitei, eu te honrei, eu nunca fui embora, eu fiz tudo certinho. E você nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco. E esse daí, esse desgraçado que foi lá, encheu a cara, viveu na vagabundagem, esse lixo voltou, e no dia que ele volta, o senhor faz um churrasco com novilho cevado ainda. Aí o pai olha para ele e fala assim: todo esse tempo que você esteve na minha casa, tudo que eu tinha era seu. Você podia ter feito churrasco todo dia. Você não estava ter matado, não, podia ter matado 100, 200 novilhos durante esse tempo. Esse irmão mais velho representa nós, pessoas que estamos dentro da igreja e que nunca vivemos a paternidade de Deus. Nunca. Somos fiéis, vamos na igreja, fazemos direitinho, fugimos do pecado, andamos direitinho, tentamos ser certinho. Eu sou um bom crente. Mas aí vamos chegar a isso aí. Se você quiser conhecer o coração de Deus, primeiro você precisa assumir uma identidade de filho de Deus. Porque, presta atenção, a falta de paternidade rouba a identidade. Pregou na nossa igreja uma pastora chamada pastora Carla. Ela tem um testemunho tremendo e ela trabalha muito na área de sexualidade. E ela, na igreja dela, tinha um menino. E um menino de 5, 6 anos. E ela reparou o menino. Começou a reparar o menino nos cultos. E ela, um dia chegou para a mãe e falou assim: fulano, vem cá, por favor. Você está reparando que teu filho está meio borboletando?
E ela trabalha muito nessa área porque ela veio desse mundo. Uma mulher que foi casada com outra mulher e ela tem todo um histórico desse. E ela falou, você reparou que teu filho está borboletando? Ela disse, não, pastora, você reparou como é que teu filho anda? Teu filho anda, ele desfila, esse menino está com problema. Eu quero conversar com você e com o seu marido. Aí a mulher ficou chateada, ficou brava com ela, faltou uns cultos, e depois veio ela e o marido falar, nós temos que conversar com a senhora, porque começamos a achar que ele está meio estranho. E então ela começa a conversar e perguntar para eles o que estava acontecendo. O pai do menino era pintor. Saía de casa às 5, 6 horas da manhã para trabalhar, voltava às 8, 9 horas da noite, pegava hora extra e tal. E o garoto não tinha presença de pai. Convivia com a mãe, com a tia e com a avó. E ela disse, olha só, você vai diminuir seus horários de serviço, você vai pegar menos serviço, você vai gastar tempo com teu filho, tu vai andar com teu filho, tu vai levar teu filho para a obra, tu vai começar a carregar teu filho, tu vai dar o teu jeito, tu vai fazer alguma coisa. E então, quando passou alguns meses, ela disse que um dia chegou com o garotinho na igreja, de chapéu, andando durinho. E ela falou, chegou com o garotinho e falou assim, mas por que você está de chapéu? Eu agora sou pintor. Até pintor? Eu sou pintor igual meu pai. Poucos meses já tinha visto uma mudança no comportamento do menino. A paternidade gera identidade. E quando uma criança, uma menina, um garoto, ele cresce sem essa paternidade, e aí, é aí que eu falo, moço, o fato de ter um pai dentro de casa não quer. Por exemplo, esse pai estava dentro de casa, ele estava dando paternidade? Não. Ele estava suprindo financeiramente, trabalhando igual um doido, dia e noite, suprindo financeiramente. Mas ele não estava dando paternidade. Então, quando a criança ela não tem paternidade, ela perde a identidade. Porque a paternidade dá direção. Os 3 pilares da paternidade: provisão, proteção e disciplina. Então, quando não há paternidade, a pessoa fica sem saber o que fazer. Presta atenção. Esse rapaz, durante o tempo que ele esteve na casa do pai, ele foi rico, ele foi filho do fazendeiro, ele estava lá. Quando ele vai para o mundo, ele perde a paternidade. Ele tinha rompido. Não quero mais. O que ele fez com o dia dele? Ele não tinha direcionamento. Acabou com tudo. A paternidade dá direcionamento. Então, por exemplo, você olha hoje para nós, uma menina sem paternidade vai namorar qualquer um. Uma menina sem paternidade vai juntar. Olha, escuta o que eu vou falar aqui, que você pode falar, esse cara é maluco, isso é uma heresia, não é não? Escuta o que eu vou te falar. Uma mulher que tem paternidade não junta. Uma mulher que tem pai junta. A que tem paternidade não junta. Por quê, pastor? Porque a paternidade pega a menina e coloca ela numa prateleira alta. O pai vira para ela e fala, tu é a princesinha de papai, minha filha. Oxe, você é o bebelô de papai, você é o neném de papai. Ó, você é isso, você é aquilo, você é menina dos olhos de Deus, você... Quando o cara vai chegar nessa menina, ela está numa prateleira lá em cima. Se o cara não chegar com uma proposta muito boa, eu tenho uma filha que está com 22 anos, vai fazer, nunca namorou. Aí você vai dizer, por que não? Não, pai, estou esperando o homem de Deus para a minha vida. Ah, mas vai ficar com a titia. Não, em algum lugar tem um. Porque eu também tenho um filho homem. E eu criei para ser um príncipe. E hoje ele já está entrando na casa de alguém e eu estou o tempo todo no ouvido dele, meu irmão. Eu tenho até pena dele, eu fico o tempo todo no ouvido dele. Se o pai da menina não está pressionando ele, eu estou o tempo todo. Por quê? A paternidade é direcionamento. Então a menina que tem paternidade,
Ela não tem problema de baixa estima. Ela pode ter cabelo sarará, ela pode ser branca, negra, gorda, magra, alta, baixa. Ela está zero bala. Sabe por quê? Porque a proteção da paternidade faz ela ser exclusiva. Ela é linda. Ela é mais. Então fala, você fez. Dane-se, meu pai me acha linda. Ela tem paternidade. Cara, imagina o que Deus fala na Bíblia. Ele diz assim, eu fico imaginando Deus, Criador dos céus, da terra, do universo, os anjos adorando Ele o tempo todo. E Ele olha para nós, essas coisas que nós somos. E Ele fala assim, vocês são as meninas dos meus olhos. Aleluia. Sabe, isso é paternidade. Aí o pai que não dá paternidade, mas tu é uma vadia, tu não vale nada mesmo. Para que meninazinha ruim, que não sei o quê. Essa menina, qualquer um vai servir para ela. Que bebe, que fuma, que cheira, que droga, que junta. Ela vai juntar. Qualquer um. Porque aquele que era para proteger, destruiu. Aquele que era para guardar, arrancou as portas da casa. Então, ela não tem proteção. Qualquer um que chega, qualquer proposta. Vamos juntar? Vamos juntar. Ela não tem prateleira. Uma coisa que eu tento fazer no culto de mulheres é o quê? Gerar paternidade nas mulheres para que elas vão para a prateleira. Minha filha, vai para a prateleira. Deus quer te colocar numa prateleira. E quando uma mulher ela está numa prateleira de Deus, ela já não aceita. Você pega um garoto que ele não tem paternidade, ele anda com qualquer um. Ele aceita qualquer amizade. Ele entra em qualquer furada. Às vezes só para chamar a atenção do pai. Porque ele não tem paternidade. Às vezes ele tem um pai bravo, duro, que bate, que corre, que grita, que berra, mas não dá paternidade. Eu tive uma experiência um tempo atrás, um ano e pouco, 2 anos atrás. Meu filho um dia ele chegou e ele me chamou para o pai, preciso conversar contigo. Eu falei, vamos conversar. Sentar para conversar, a gente sempre senta muito para conversar. E de repente começou a chorar. A gente já fica logo dúvida, o que aconteceu? Fez alguma lama? E ele, pai, eu fiz. Aí ele me contou o problema dele lá, o erro dele. E eu fiz uma conta assim, mais ou menos. Eu falei, a conta até que está baixa. Não precisava tanto, né? Na minha conta eu achei que o crime não era hediondo, era um crime, pena leve. E aí, eu vendo um desespero no coração dele. Eu falei, cara, mas por que você está assim, cara? Eu nunca te bati, eu nunca te encostei a mão. Ele falou, não é pelo que o senhor vai fazer, é pela vergonha que eu estou de ter lhe causado isso. Quando você tem a paternidade de Deus, você para de pecar, você vence o pecado. Não é porque o pastor vai te expulsar da igreja, porque vão te botar no banco, porque você é crente. É porque você não quer ferir a paternidade. É porque você fala, nunca, nunca, nunca que eu vou entristecer meu pai. Quando você tem paternidade de Deus, você não está preocupado com os irmãos da igreja falam, que o pastor vai te excluir, não, cara. Você evita o pecado porque você não quer entristecer o teu aba, sabe? Você quer entrar para conversar com aba de cara limpa. E aí o que acontece? A paternidade, ela dá para você identidade. Então, a falta de paternidade gera raiz de rejeição. Meu pai não cuidou de mim, meu pai me rejeitou, meu pai nunca me deu nada, nunca me apoiou. E isso vai gerando rejeição, porque o pai foi feito para isso. Só que aí tem um problema. Se teu pai não foi tão bom, imagina o que foi o pai dele para ele. Sabe? As maldições hereditárias que vão se remontando. Então, quando você vê um pai que está doente, tu imagina o que foi o pai dele para ele. Mas eu quero dizer principalmente para vocês homens que estão aqui nessa noite, os que já são e os que ainda vão ser pais. Você pode, deve e vai mudar isso. Amém. O meu pai nunca me abraçou, nunca me deu um beijo.
mas eu abraço e beijo meu filho todo dia. Porque nós viemos para gerar uma outra geração, uma geração curada em Deus. Então a paternidade, ela faz essa falta porque ela gerou uma falta de identidade. E aí Romanos 8, você que está anotando, 15 e 16, outra vez Paulo vai usar a mesma palavra. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já reparou que muita gente que está na igreja, ela tem medo de pecar, por causa do castigo de Deus. Tem medo de ser castigado por Deus. E essa é a visão mais errada que você pode adquirir na sua vida. Eu, por exemplo, eu falo sempre isso. Hoje eu entendo que eu não tinha respeito do meu pai, eu tinha pavor. Eu tinha medo. Porque meu pai batia para quebrar. Então eu não errava para não apanhar. E eu andava na linha. Porque eu não queria apanhar. Quando ele batia, então andava. E aí a gente vai para a igreja. A gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Por que eu não quero pecar? Porque eu não quero ir para o inferno. Eu não vou pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Aí só por isso que tu vai pecar? Porque então já está pecando, vai pecar direto. Não. Eu não vou pecar. Porque eu tenho um Abba. Glória a Deus. Eu nunca quero perder minha casa, meu contato com o Abba. Aleluia. Você imagina você ter um pai. E aí isso é bacana para quem não teve paternidade. Você fala, pastor, não imagina que eu nunca tive. Mas Deus traz para você a oportunidade de você ter um pai que toda hora que você quer conversar, ele te ouve. E olha que teu pai é muito rico, é muito poderoso, é muito importante, ele tem muitos afazeres, ele toma conta da terra inteira, e toda vez que você fala, pai, ele vira e fala, oi. Toda vez que você fala, pai, ele, o que foi? Te conhece pelo nome. E fala, oi filho, o que aconteceu? Está triste por quê? Quando você tem uma vitória, ele fala, oh, parabéns, estou contente. Cara, isso é extraordinário. A minha vida muda quando eu estou com 30 anos, quando eu vou para renascer em Cristo, eu já com 27 para 30 anos já, né? 27 eu fui. Minha vida inteira numa igreja, minha vida inteira crente, minha vida inteira pregando, ministrando, tudo quanto é lugar. Cara, aos 27 anos que eu fui receber a paternidade de Deus. Eu estou te contando uma experiência própria. Por 27 anos eu fui um crente fiel. Fiel. Me converti com 8, me batei com 9. Nunca saí da igreja. Nunca me prostituí. A única mulher que eu tive na minha vida foi a minha esposa. Fiz tudo direitinho. Tudo. Mas por 27 anos, na casa do meu pai, eu fui empregado. Por 27 anos, na casa do meu pai, eu fui o filho mais velho. Fazia tudo certinho, mas não desfrutava da paternidade. Aí aos 27 anos eu me descobri assim, não, rapaz, Deus é teu pai. Não, mas você é seu filho dele. Não, tu não está entendendo. Você tem direitos, você tem herança. Você tem um Deus que te ama. E que não é um velho barbudo com raiva para te jogar na cabeça, não. Ele é um pai que quer ter relacionamento. Cara, isso mudou a minha vida.
quando eu entendi que eu tinha sido adotado para ser filho e não empregado. Presta atenção nessa questão da identidade. O filho, quando ele está lá destruído, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado o quê? Por quê? Porque eu ensinei lá atrás. Porque ele tinha feito o quê? Ele tinha rompido o relacionamento de paternidade. E aí ele entende isso e ele fala: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Torna-me um dos teus empregados. Porque os teus empregados têm pão. E olha que tremendo. O filho não está voltando para casa pela herança. Ele está voltando para casa por pão. Ele não está voltando para ter herança. Ele está voltando para casa para ter pão, comida. Aí ele chega, quando o pai o recebe, ele vai dizer tudo que ele falou para o pai. Sim ou não? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E mais o quê? O que ele ia falar para o pai? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz o que comigo? Olha que interessante. Quando ele fala, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai corta ele. O pai não dá o direito de falar assim: torna-me um dos teus empregados. Porque Deus não tem filho empregado, Deus tem filho que o ama. Aleluia. Nós trabalhamos para o nosso pai por amor, não por salário. Nós trabalhamos para Deus por amor e não para ganhar o pão. Quando o filho vai e fala para ele: pai, pequei, já não sou disso chamando filho, ele traz lá a roupa dele, traz o anel, traz o sandália, não deixa ele terminar, porque tipo assim, na minha casa, filho meu não é empregado. E por muitas vezes, como nós tivemos pais, onde o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, às vezes, muitas vezes, era praticamente de um empregado, de um patrão. Sim e não. Né? Eu creio que alguns aqui talvez tiveram um pai assim, ainda bem que teve, né? Porque tem uns que não tiveram nada, mas teve gente que tem um pai assim, ó, sim e não. Por que não? Não. Sim e não. Um pai que nunca se relacionou e perguntar: como é que você está? Como é que está a situação? O que é que você está precisando? Como é que está? Não, é relacionamento patrão empregado. Vai lá e faz isso, faz aquilo, fica quieto, vai, sobe, desce, me dá dinheiro para a luz, me dá dinheiro para isso, não sei o quê, ajuda aqui. É relacionamento. E a gente amava esse pai mesmo assim, porque todo filho ama o pai. Então, talvez tenha alguém aqui nessa noite. Diga assim: eu odeio meu pai. O teu ódio é proporcional ao tanto que você o ama. Todo o ódio que você tem do teu pai, se ele chegar hoje e falar assim: filho, eu quero te pedir perdão, esse ódio vira todo em amor de um dia para o outro. Porque nós fomos feitos para amar o pai. Só que a revolta pelo abandono, pela rejeição, pela falta de paternidade gera amargura, a amargura vira ódio, o distanciamento gera ódio, e aí outras coisas mais. Mas na verdade, no fundo, tudo que nós queríamos é que o nosso pai nos amasse. Só isso. E eu vim aqui nessa noite para dizer que o pai de todas as terras, de todas as coisas te ama. O teu pai está vivo. Deus te ama. E ele é teu pai o tempo todo. Mas você primeiro precisa entender a tua identidade. Eu sou filho de Deus. E Deus é o meu pai. Segunda coisa, para você experimentar o coração de Deus, você precisa admitir teus erros. Muitos não tiveram paternidade. E por isso nunca puderam fazer o que o Rômulo fez comigo. Pai, senta aqui que eu quero te contar uma lambança que eu fiz. Se eu cometesse um erro na rua,
Tudo que eu queria na minha vida é que o meu pai nunca soubesse. Nunca. Eu pagaria, eu daria dinheiro, negociaria um dentinho na frente para que nunca meu pai soubesse. E aí eu vou para uma igreja, eu vou me relacionar com Deus. Por que um monte de gente, quando peca, sai da igreja? Por que às vezes o cara engravidou a moça e saiu da igreja? Aquele que tinha um problema com homossexualismo, teve uma caída e foi embora da igreja. O cara que bebia, ele bebeu um dia e foi embora da igreja. Aí o outro que tinha um problema com droga, ele teve uma recaída, ele usou droga e foi embora da igreja. Por quê? Porque quando não há paternidade, eu escondo o meu erro do meu pai. Porque eu sei que meu pai vai me castigar. Então eu prefiro ir embora de casa. Quantas pessoas que, no momento mais crítico de um erro, o pai botou para fora de casa, teve que sair de casa, teve que ir embora de casa. Porque o teu pai olha para o teu erro e fala, cara, você não presta, pô. Não fiz filho para isso. E aí quando a gente vai para um relacionamento com Deus, e a gente diz que é filho de Deus, mas não tem a paternidade, a gente leva o mesmo relacionamento. E aí como é que a gente fala? Pecou? Ih, cara, nossa, melhor meter o pé. Eu não nasci para ser crente, não nasci para ser de Deus não, porque eu fiz um troço desse, eu caí de novo, eu sou fraco. Quando você tem paternidade, você faz igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele era um boçal, ele tinha um monte de erro, mas ele sabia que era o pai dele. E ele volta e diz, eu fiz tudo errado. Enquanto você esconder os teus pecados de Deus, você nunca vai ser filho. Deus não espera de você perfeição. Espera de você verdade, honestidade, obediência. E eu vou te dizer uma coisa, quando você tem a paternidade de Deus, quando você sabe realmente que Deus é teu pai, você tem pavor de pecar. Por quê? Porque quando eu peco, irmãos, e eu tenho que confessar para Deus, eu sinto uma vergonha tão grande. Tão grande. Tão grande. Que eu já faço uma promessa para mim de não pecar naquilo de novo, nunca mais, para não ter que passar por aquela humilhação. E não é uma vergonha de, Deus vai me castigar, Deus vai me tacar um raio, Deus vai me... Não. Imagine uma pessoa, eu gosto sempre de ilustrar para você entender. Imagine uma pessoa que faz tudo por você, tudo, uma pessoa boa, que eu nem sei se tem uma pessoa dessa na tua vida, mas tu imagina uma pessoa que nunca vai ser, mas faz tudo por você. E aí você vai e faz uma molecagem com essa pessoa. Aí você tem que ir lá falar para ela que tu fez aquilo com ela. Aquela pessoa é tão boa que tu sabe que ela não vai te fazer mal, ela não vai te matar, mas, rapaz, como é que eu vou falar para ela que eu fiz isso com ela, meu Deus? Isso quando você tem a paternidade de Deus, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que quando tu vai confessar teu pecado, tu fala, como eu fiz isso com Deus. Tem gente com medo de pecar por causa de pastor, tem gente com medo de pecar por causa de igreja, tem gente com medo de pecar por causa de escândalo. Eu só tenho medo de pecar porque eu entristeço a Deus, isso me deixa louco. Mas eu escondi o meu pecado do meu pai. E é por isso que na igreja tem um monte de gente que nunca confessou o pecado. É por isso que tem gente que ora assim, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa. Isso não é oração de perdão. A palavra de Deus diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, confessar pecado é danoso. Porque presta atenção. Imagina você que, sei lá, adulterou, por exemplo.
ou fornicou, ou mentiu, ou enganou, sei lá, não está errado. Vamos dizer que peguei mentira, enganei uma pessoa. Aí eu chego diante de Deus e falo assim, Satanás está me acusando, porque a Bíblia diz que ele é meu acusador de noite. Ah, Zé, mentiroso, safado, mentiroso. Aí eu vou lá que tenho que resolver isso com Deus. Aí eu vou lá e chego assim, Deus, perdoa os meus pecados. Qual o teu nome? Felipe. Imagina que eu preguei uma mentira brava para Felipe. Mas eu cheguei diante dele e falei, Senhor, perdoa o meu pecado. É uma coisa. Agora você imagina eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu aqui, Pai, caraca, eu peguei uma mentira para Felipe. Menti para ele. Fui mentiroso, Deus, eu fui mentiroso, peguei mentira, mesmo foi tal dia, tal hora, tal lugar. Isso te deixa envergonhado. E gera em você o desejo de nunca mais fazer. Davi adulterou, sim ou não? Quantas vezes? Quantas? Por quê? Porque ele diz, isso foi tão terrível, foi tão terrível. Lê depois Salmo 51. Isso foi tão terrível, que meus ossos doíam. E a minha vida se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é sequidão de estio? É deserto. E o cara era rei, meu irmão. O cara tinha mulheres, o cara tinha festas, o cara tinha bois, o cara tinha riqueza, o cara tinha um mundo aos seus pés. E ele fala, minha vida acabou. Por uma simples questão. Ele vai dizer no Salmo 51, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. A única coisa que eu não quero é perder a oportunidade de poder chamar Deus de Abba. Meu Deus. Então, se você não peca com medo do inferno, com medo da igreja, com medo do pastor, você já está lascado. A paternidade faz com que eu conte para Deus o meu erro, que eu denome o meu pecado, que eu diga para Ele, eu tenho ódio de fulano, Deus, eu tenho raiva de ciclano, eu tenho mágoa de Bertano, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não quero mais. Porque é o que me chamou muita atenção, porque eu vi que quando o Rômulo ele chegou e contou para mim o que ele tinha feito, ele ficou livre. E eu confessei, a gente orou juntos, e tal, e consertamos. E ele falou, opa, agora eu estou bem. Diga, eu não vou deixar que Satanás vá contar o meu pecado para o meu pai. Eu vou primeiro. Porque Satanás é um fofoqueiro. Eu não vou deixar que ele vá contar, eu vou primeiro. Só que quando eu entendo que eu não... Porque presta atenção. Osés cometeu um pecado, um erro, uma falha. Mas eu fazia o que com meu pai? O que eu fazia com meu pai? Eu escondi. Aí eu escondi, meu pai não soube. Ficou tudo certo? Qual é a tendência? Entendeu? É por isso que tem gente que não consegue se libertar do pecado. Porque nunca confessou. E só quem confessa e deixa é que alcança misericórdia. E quando eu tenho um relacionamento com meu pai, Abba, eu já sei que aquele fofoqueiro vai contar, porque ele vai contar, ele é fofoqueiro, ele vai contar de hora, ele é fofoqueiro para dar. A Bíblia diz que ele vai no céu todo dia. Aquele fofoqueiro vai contar. Aí eu vou primeiro. Eu falo, pai, eu sei que o senhor ficou triste. Porque a Bíblia diz que eu posso entristecer o Espírito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Pai, eu sei que eu te entristeci hoje. Não, eu não vou fazer mais isso não. Você já fez essa promessa para o teu pai, para tua mãe, alguma vez na tua vida? Não, não vou fazer mais. Já fez isso? Então, esse é o segundo passo para quem tem o coração do Pai. A
Admita teus erros. Tu escondia do teu pai, tu escondia da tua mãe, não esconda de Deus. Coloque diante dele. Assuma as tuas fragilidades, dependa da misericórdia de Deus. A Bíblia diz, em Salmos 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito abatido. Quando você erra, Deus só espera uma atitude sua: arrependimento sincero e intenso. Sincero. Arrependimento não é remorso. No remorso você sente dor, você sofre, você chora, você sangra. E no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. No arrependimento você sofre, você chora e você larga. É por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos. Para conhecer o coração do Pai, rejeite a orfandade. Eu costumo dizer que nós estamos gerando hoje uma geração de órfãos de pais vivos. Eu nunca vi tanta criança órfã com pai e mãe. As crianças estão sendo criadas por creche, por internet, por influência, por YouTube, por jogos. E o pai e a mãe ninguém sabe onde está. Eu tenho 2 pessoas lá na igreja que têm escolas. E uma delas, ela disse para mim: pastor, ela tem berçário, ela falou assim: eu não aceito ter que dar a janta e o banho para a criança. Por quê? Porque ela falou: tem mãe que bota a criança às 7 horas da manhã, pega às 6 horas da noite, que já quer pegar de banho tomado, pijama colocado, porque ela não quer sequer ter o trabalho de dar o banho numa criança. Essa criança é órfã. Ela tem um pai? A mãe tem, mas ela é órfã. E é o que nós estamos vendo hoje. Órfãos de pais vivos. Infelizmente, quando a gente olha para essa questão, o órfão olha para o que falta. O filho olha para o que tem. O órfão, ele sabe que ele não vai ter. Muitas meninas, adolescentes, talvez algumas de vocês passaram por isso, foram buscar em algum homem o carinho, a proteção que vocês não tiveram do pai de vocês. Foram buscar em algum homem o que no coração de vocês era uma presença masculina, que você falou assim: ele vai me dar isso. Proteção, correção, amizade, provisão. Mas ele não era teu pai. O teu marido nunca vai ser teu pai. E mulheres que têm problema de paternidade, elas têm uma tendência a acabar com o casamento, porque elas colocam na vida do marido a responsabilidade de paternidade com elas. O marido não foi feito para ser pai da mulher. Foi feito para ser marido. Então você, mulher que está aqui nessa noite, cuidado para você não estar colocando sobre os ombros do teu marido a responsabilidade de ser teu pai. Querer que ele supra o que o teu pai nos deu, ele não vai conseguir fazer isso, ele não é teu pai. E da mesma forma, vocês, homens, têm que ter cuidado para não querer assumir uma posição que você não tem. O marido não é pai da esposa, ele é marido. E é por isso que eu vejo tantas meninas hoje se relacionando com um homem sem um respeito próprio. Porque elas estão em busca de uma coisa que faltou. Elas buscam a prateleira, sabe? Que o homem coloque ela numa prateleira mais alta, que ela seja... Não vai acontecer assim. Então, quando você é órfão, você tem que se prover, você tem que se defender, você tem... Como é que é um garoto de rua? Uma criança de rua? Ele se defende, ele se provê, ele faz tudo. Você já reparou que geralmente toda criança de rua é meio violenta?
Por quê? Porque se ele não for, ele mata ele. Então ele é arisco, ele usa canivete, te mata, ele fala palavrão, porque ele tem medo. E é a forma de se proteger. A criança de rua, o dia que ele ganha um lanche, ele come um lanche. No lanche ele vai no lixo e come qualquer coisa. Então uma menina sem paternidade, ela pega qualquer coisa para comer, qualquer homem, qualquer relacionamento. Um homem sem paternidade, ele pega qualquer menina, ele pega qualquer... Eu sempre falo isso para o meu filho, você é um homem de Deus. Você é um príncipe, você foi gerado para uma família sacerdotal. Você é de uma família sacerdotal, você precisa arrumar uma namorada que te dê uma linhagem sacerdotal. Então você coloca, você bota na prateleira, você... isso quer dizer que nada vai dar errado? Não, mas quer dizer que ele teve direcionamento. Se errar, escolha própria. Pai não escolhe o caminho de filho, mas dá direção. Então, quando a gente entende esse princípio da paternidade, você rejeita a orfandade. Peraí, cara, talvez você nunca teve um pai que cuidou, nunca teve um pai que te amou, nunca teve um pai que te fez, mas hoje Deus é teu pai. E ele diz assim, filhinhos. Cara, leia primeiro, leia a carta de João. Não é João o Evangelho, não. As cartas de João. Eu fico doido com aquilo, cara. O dia que eu estou meio borocochô com esse problema, eu vou ler a carta de João. Por quê? Porque já começa dizendo assim, filhinhos. Meu Deus, meu pai nunca me chamou de filhinho, mas agora eu tenho um que chama direto, todo dia. E tem outra, se eu abrir a Bíblia 100 vezes, ele me chama 100 vezes de filhinho. Filhinhos. Aí eu falo, eu mesmo. Quando você recebe a paternidade de Deus, você começa a se sentir especial. Você começa a sentir, cara, você sobe de patamar, você sobe de nível. Porque acontece, você não é mais órfão, não, agora, sabe, o pai, ele se alegra no filho. Então talvez você tenha um pai que nunca vibrou com as suas conquistas. Aquele pai fala assim, não fez mais do que obrigação. Eu tirei um 10, não fez mais do que obrigação. Nunca vibrou com a tua conquista. Mas eu tenho um pai agora, um aba, que toda vez que eu faço uma coisa que deu certo, ele fala, filhinho amado de papai. Cara, Deus é tremendo. Olha o que é paternidade. Quando Jesus vai descer no Rio Jordão para ser batizado. Jesus vai descer no Rio Jordão para ser batizado, ele está entrando nas águas. A Bíblia diz que o céu abre. E eles ouvem uma voz. Imagina a voz do cara, né? Do meu pai. E ele disse assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se fosse hoje, ele dizia assim, esse é meu menino, meu garoto. Talvez a gente nunca teve um pai que nos deu essa honra de, pô, meu filho, cara, meu filhão, esse aqui, minha filhona, minha linda. Talvez você não teve isso. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que todo dia tem honra de ser teu pai. Aleluia. Um Deus que, apesar de ser criador de todo o universo, ele tem honra de ser meu pai. Ele me adotou. Ele me adotou para me chamar de filho. E por último, eu quero dizer para você, se você quer conhecer o coração de Deus, desfrute da alegria da tua casa espiritual. Lucas 15, 23 diz assim, traga o novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa para comemorar. Eu acho que eu falei isso aqui ano passado, mas sempre que eu ministro paternidade, eu tenho que falar desse assunto, porque esse assunto me marcou muito. Eu sou casado com uma mulher que tem muita fé. Minha esposa tem muita fé. Uma fé diferente da minha. Cada um tem a sua fé, né? A minha fé é direcionada para uma área. A dela era para outra. É para outra. E assim, mas só que às vezes eu olhava assim, mas como é que pode isso? Não. Ela é aquele tipo de pessoa que ela vai pedir um troço, às vezes ela faz uma lista. Fala, que acha isso? Como é que pode isso, né? Eu nunca fiz lista na minha vida para nada. Até porque meu pai da terra nunca me deu nada. Educação, arroz e feijão e seja homem. Não, e graças a Deus, me ensinou a amar Deus, isso aí.
essa honra aí nunca vai ser tirada dele. Para mim foi o ápice. Para mim, meu pai sempre foi meu herói, porque ele me ensinou a amar a Deus. Isso para mim me livrou do mal. Isso aí é o básico. E aí a pastora, cara, como é que ela faz isso? Ela pega o negócio e faz a lista. Nós vamos comprar uma casa. Né? Eu compro casa, reformo, vendo, compro, reformo, vendo, tá, beleza. Aí ela falou assim, olha, uma casa para ficar. Tinha uma casa. E ela fez uma lista da casa. Tinha, sabe. Para ter uma ideia, tipo assim, tem que ter uma frente para comércio, uma frente para não sei o quê. É duas frentes. Nossa! Um ponto de ônibus na frente, porque as crianças pegam ônibus para a escola. Na época, os ônibus pegavam. Eu lembro que eu olhei a lista dela e falei assim, olha só, se nós tiver dinheiro, essa casa não existe. E se essa casa existir, nós não temos dinheiro. Porque tu botou coisa demais nessa lista, mulher. Ela falou, só, isso é uma coisa entre Deus. Bom, irmãos, a verdade qual é? Hoje eu estou morando nessa casa, que tem todos os itens da lista dela. Não falta nenhum. Até o raio do ponto de ônibus lá na frente tem. Tudo tem. E aí, ano passado, início do ano, eu num culto, começou a me vir uma tipo agonia, uma inveja santa, uma coisa assim, será que dá não existe alguma coisa mesmo? Né? E eu fiquei sempre pensando, caramba, rapaz, emprego, eu não amo, mas já vi milagre, Deus já curou. Mas por que eu não faço uma lista dessa também? Nunca fiz, irmão. Por que minha esposa faz, ela consegue, e eu não consigo? E aí, eu não culto. O Espírito Santo falou para mim assim, paternidade. Aí, peraí, eu sou filho de Deus, eu sei. Hoje é a aba, eu chamo o nome de aba hoje, eu tô. E Deus falou assim, porque ela, minha esposa, quando era pequena, tudo o que ela queria, ela pediu ao pai dela. O pai dela dava. Então ela falava, eu quero uma boneca que fala, isso na época dos pobres. Uma boneca que fala, que bate palminha, que canta. E o pai ia lá comprar uma boneca que falava, que batia palminha, que cantava. Eu quero um tênis na época, não sei se você lembra, acho que era hashtag, sei lá, deu um linguetão, dá um pedaços. Mas era moda. E só rico tinha. Ela falou, pai, eu queria um hashtag, eu queria rosa, o pai dela foi lá, comprou pra ela. E meu pai me deu o que material? Nada. Porque sempre que eu pedia uma coisa do meu pai, ele falava, não tenho, não posso. Quando vai eu e ela para a presença de Deus, ela já tem a senha, meu irmão. Meu pai, quero isso. E o pai dela faz o quê? Toma. Está de acordo com o que eu quero te dar mesmo. Toma. E o povo aqui? Não pede nada. Quem não pede? O que Jesus falou? Aquele que pede, o que bate e o que busca, pegou um pouco no peso. Por um problema de paternidade. O problema não é Deus, sou eu. Quando você tem uma vida como a do pastor Oséias, até então, aí vai passar para a costa, eu comecei a mudar o negócio. Me aguarde, então eu vou pegar 2 relatos de novo. O que acontece? Quando você tem uma vida igual a minha, até então, até ano passado, você tem fé, você ama a Deus, mas você não desfruta da tua herança. Qual foi a reclamação do pai para o filho que ficou? Cara, era tudo teu. Tu podia ter feito churrasco todo dia, tu podia ter feito festa, tu podia ter matado camelo, porco, boi, tudo. Era tudo teu. E tu viveu uma vida miserável sendo filho de rico. Muitos de nós hoje reclamamos, então, por quê? Porque você não desfruta.
da paternidade. Por quê? Porque teu pai não te deu nada. Aí sabe o que a gente cresceu? Nós nos tornamos autossuficientes. Se você quer alguma coisa, você faz o quê? O que teu pai fala? Quer alguma coisa, faz o quê? Trabalho, dá teus pulos. Quem falou isso? Porque era eu mesmo. Esse aí era. Dá teus pulos. E foi a vida inteira assim. Só que qual é a diferença? O meu pai talvez falava isso porque ele nunca teve. Não tinha para dar. Mas meu Abba é dono do ouro e da prata. Aleluia. Aí tu pega Salmos 37. Agrada-te do Senhor. E Ele concederá os desejos. Que a tua alegria seja o Abba. Que a tua paixão seja encontrar com o Abba. Que a coisa mais linda da tua vida seja eu e Abba. Pô, tu estava chorando de madrugada, eu estava com a Abba. Quando cedo eu estava chorando. Quantas vezes eu paro no meu carro para chorar? Porque eu estava com a Abba. Eu e a Abba lá no carro, uma doideira. Que a tua alegria seja o Abba. E Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Aleluia. Quando você realmente é filho de Deus, e Ele é teu pai, e você consegue chamar de paizinho querido, cara, você começa a ter direito ao cofre. A Bíblia diz que Ele vai nos mostrar os tesouros escondidos. Deixa eu fazer uma pergunta. O pai mostra o tesouro escondido para o escravo, para o empregado, para o visitante, mostra o tesouro escondido para quem? Ó, filho, tem um tesouro escondido aqui, tá? Quando tu precisar, tu vem aqui e busca. E ele disse, eu te mostrarei os meus tesouros escondidos. Isso é paternidade, isso é coisa de intimidade com a Abba, é de confiança. Então, o que acontece? Quando você recebe o coração de Deus, quando você entende a paternidade de Deus, você começa a ter acesso a tudo. Área financeira, saúde, espiritual, material, a tudo. A minha vida mudou financeiramente quando eu entendi a paternidade de Deus. Quando eu entendi que meu pai era o dono do ouro e da prata, que Ele tem prazer no meu crescimento. E que Ele fica feliz quando eu conquisto as coisas. E que eu não ganhava porque eu não pedia. E obviamente, se tu pedir uma coisa que não está certa, Ele não vai te dar. Né? Se eu vou pedir, se eu queria uma Ferrari, para quê? Tu não tem dinheiro para pagar IPVA, não tem dinheiro para consertar. Para que tu quer um troço desse? Não vou te dar, Ele não vai me dar. Não vai me dar. E vai falar isso, vai te botar orgulhoso e bobo. Então não vai me dar. Não é porque meu pai é sábio. Mas, cara, às vezes você está andando num carro pequenininho, chegou um filho, você está andando num carro maior. E por que você não pede? Mas quando tu pedir, explica. Dentro de um carro para a porta. Que tem que ter mala. Entendeu? Mas aí não é pedir a Deus o chefe. É pedir porque patrão às vezes dá, às vezes não dá. Patrão é meio não serve. É pedir a Deus Pai, ao Abba. Sabe? Você está naquele momento da comunhão, ele fala, paizinho, estou precisando tanto do carro, quatro portas, uma malinha grande. Porque teu netinho está aí, né? Meu filho está aí agora, preciso do carro. Cara, agrade-te do Senhor. Essa semana nós tivemos uma reunião de pastores, eu estava conversando com os pastores. Olha como que Deus é. Quando eu construí minha primeira casa, assim, na casa da minha mãe, minha casa tinha 40 metros quadrados, a primeira casa minha. E eu falava para minha esposa assim, um dia eu quero fazer uma obra que tem de casa. Ela falou assim, qual? Eu quero construir uma sala de jantar elevada. Era o meu sonho de consumo. Uma sala de jantar elevada. Uma sala de estar baixa e uma sala de jantar elevada. Era o meu sonho com isso. Esse ano daquela, eu já mudei 10 vezes. Já mudei 10 vezes. Isso nunca aconteceu. Quando nós fomos comprar essa casa agora, que a gente falou, essa aqui é para ficar, quando a gente abre a porta da sala, eu entro, a primeira coisa que eu encontro, o quê? Uma sala de jantar elevada. Deus falou, não era isso que eu queria?
eu. Então, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso é relacionamento com o Pai. Não é com um Deus que mata, que destrói, que acaba com o mundo. É o relacionamento de um Deus que é Pai. É o meu Abba, Paizinho querido. Então, nessa noite, eu termino dizendo para você assim, olha. Romanos 8,17, Paulo diz: se somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É a Bíblia que está dizendo isso. A sua herança inclui vida em Jesus, alegria, paz, inclui bênçãos e promessas de Deus. Então, quando aquele garoto ele volta para casa, aquele jovem ele volta para casa, ele não recebe só pão, ele recebe herança. E nessa noite eu digo: assuma a tua identidade como filho de Deus, admita os teus erros, confesse e abandone. Porque Deus não tem filhos que vivem no pecado. Primeira carta de João, leiam porque vale a pena. Ele vai dizer assim: filhinhos, não vos enganeis. Aqueles que são de Deus não vivem na prática do pecado. E por isso o maligno não lhes toca. Pecado na vida de filho de Deus é acidente, não é prática. Se você consegue viver na prática, você ainda não recebeu a paternidade. Porque o teu pecado fere Deus. E quem ama a Deus não quer ferir a Deus. Mais de uma vez ou outra eu vou errar, infelizmente. E aí o que eu faço? Corro para a sala dele. Agora vem cá que eu quero te contar uma coisa. Errei. Me perdoa. Não vou fazer mais. Assim é a vida do cristão. Não por causa de igreja, do pastor. Porque eu tenho relacionamento com o Abba. Rejeite toda a orfandade. Você não é um projeto falido, não, você é filho e filha de Deus. Então desfrute da alegria de ser herdeiro de Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos estão liberadas para os filhos de Deus. Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial. Todas as bênçãos que eu preciso, que você precisa, estão liberadas dos céus para os filhos, para os crentes, para os membros de igreja, para quem vai em culto, para os filhos, para quem recebeu a paternidade. Só que aí você sabe, né? O teu pai é santo. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Fique de pé. Estendeu um cadinho, só. Porque paternidade é uma coisa. Paternidade é uma coisa que é maravilhosa. Eu quero convidar vocês à frente. Por favor, sai do seu lugar, vem diante do altar essa noite. Talvez assim como eu, você não ganhou muitos abraços do seu pai. Talvez você também não ganhou reconhecimento do seu pai. Talvez você não ganhou aplausos. Talvez seu pai nunca te colocou numa prateleira alta. Mas nessa noite tem um pai que é o dono do universo.